Qual o futuro das embalagens? Agora, podemos construir juntos. Nós somos o Casulo, um lab de design colaborativo focado em desenvolver soluções circulares para embalagens, fundado e apoiado pela Braskem. A conexão faz parte da nossa essência. Aqui, compartilhamos conhecimento e criatividade para gerar soluções sustentáveis para embalagens, co-criando a circularidade do plástico na prática. Localizado em São Paulo, nosso lab oferece infraestrutura com equipamentos, métodos e ferramentas digitais para o desenvolvimento de soluções em todas as fases da cadeia da embalagem plástica, desde sua concepção até o pós-consumo. Para consolidarmos esse ecossistema, contamos com um espaço aberto para co-criar, experimentar, prototipar, testar e desenvolver, utilizando o conceito de DFE, Design for Environment, incorporando dados de impactos ambientais mensurados ao briefing como driver para o desenvolvimento. Redesenhando as embalagens por meio de uma jornada circular do produto e do consumidor. Convidamos você, marca, indústria, startup, designer ou universidade, para transformar boas ideias em sustentabilidade real. Uma nova geração de embalagens circulares, pensadas para a reciclabilidade, para o reuso, para o refil, otimizadas e com o melhor impacto ambiental. O futuro das embalagens é circular. No Casulo, o futuro é agora. Vamos juntos? Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um Casulo Talks. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. E, bom, meu nome é Juliana, eu faço parte aqui do time de desenvolvimento de mercado do Casulo. E para quem não conhece, o Casulo é um lab de design que busca unir os diferentes elos da cadeia de embalagens com o objetivo de acelerar a inovação desse mercado, tá? Voltado para a circularidade. E todo esse espaço físico que vocês estão vendo aqui, eu particularmente acho um espaço muito inspirador e dinâmico, colaborativo, acho que traz muito a essência do que a gente é, né, e do que a gente quer trazer para esse mercado. Tem um laboratório de prototipagem, depois para vocês conhecerem, fantástico, vale muito a pena depois. Mas a gente acredita, né, como Casulo, que tudo isso só faz sentido se a gente tiver empresas e pessoas fazendo isso com a gente, né, colaborando e co-criando com a gente. E, bom, estou aqui com dois caras muito feras para o nosso bate-papo hoje. E queria apresentá-los, então, Bruno Dinato, CEO e sócio da WIMI, empresa de consultoria de design e tecnologia. E Eric Furukawa, Product Manager da Oxygea, aceleradora de empresas com foco em sustentabilidade. Também muito obrigada mais uma vez a vocês por terem aceitado esse convite. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito legal hoje. Bom, e o tema de hoje é Hackathon. Então, o Hackathon ele é o maior festival de inovação e tecnologia que acontece aqui na América Latina. Já acontece há alguns anos, desde 2016. A gente está na 7ª edição, em agosto agora foi a 7ª edição. E acontece na cidade do interior de Minas, Santa Rita do Sapucaí. O Vale do Silício brasileiro, né, conhecido. E, bom, ele é inspirado no festival que acontece nos Estados Unidos, né, o SXSW. E esse ano reuniu mais de 30 mil pessoas, mais de 1.000 empresas, durante 4 dias de evento, com 800 palestras acontecendo simultaneamente. Então, e, em paralelo a isso, também workshops, palestras, né, ativações na cidade toda, tá? E quando eu falo na cidade toda, é literalmente na cidade toda, né? Então, era palestra no bar, era palestra no restaurante, na praça, nas escolas. Eu acho que isso já dá um indício de como o evento ele é muito único, né? E muito especial por causa disso, né? Uma das coisas. E, bom, e eu, particularmente, né, eu tive essa oportunidade de participar do evento pela primeira vez esse ano. E foi uma experiência incrível, pessoal e profissional. Mas eu confesso que nos primeiros dias ali, no começo, me deu uma certa ansiedade, né? Porque eram mais de 40 palestras acontecendo no intervalo, assim, de 1 hora, né? Então, era palestra das 8h30 da manhã até as 5h30, mas eram 40 palestras simultâneas, né? Então, você fala de assuntos diversos, né? A gente tinha lá de educação, saúde, tecnologia, né? Inteligência artificial, desenvolvimento humano, e eu falava, cara, quero participar de todas, né? Mas a gente não consegue estar onipresente, né?
E aí eu acho que ao longo do evento, assim, eu percebi que acho que essa era a grande sacada, né? Essa era a grande mágica do evento, de você, de fato, construir a sua própria jornada ali no evento, né? O evento não era sobre o participante ter uma experiência padrão, né? Uma experiência única, uma jornada única, né? Mas sim cada um ter a sua jornada individual. E aí, para isso, eu acho que eu precisei resgatar ali um pouco da essência, né? Da verdadeira essência pela qual me motivou a estar no evento. E acho que para mim, assim, foi uma das coisas que eu achei mais incrível. E aí, eu sei que, Eric, você também participou pela primeira vez, né, do evento. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua experiência, como que foi, né? Qual que foi a sua expectativa? O que te motivou aí? Como foi esse descobrimento aí ao longo dos 4 dias? Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer. Acho que a minha jornada é um pouco parecida com a sua, assim, né? A gente tem muita essa ansiedade de conhecer o evento pela primeira vez. A gente ouve muito sobre o evento, sobre a grandiosidade, e principalmente sobre a cidade, né? Polo tecnológico. E a gente sempre espera que vai ser um negócio muito legal, mas eu acho que superou bastante algumas percepções que eu tinha, assim. O acolhimento era maluco, assim, do tipo, você chegava e as pessoas, elas realmente, assim, sempre muito abertas a responder, tirar dúvida, a ajudar. Me veio até você falou, por exemplo, sobre a questão do supermercado, dos bares, né? Eu lembro que eu tive que comprar algumas coisas no mercado, comprar água, coisa do tipo, e ser abordado pela caixa perguntando assim, como que tá o evento? Você tá gostando? Como que você tá se sentindo? Nossa, super legal. Espero que você goste muito, tipo, então, para mim foi algo que me marcou também muito no sentido de eu já querer ter ido no evento há muito tempo, mesmo antes de entrar na Oxygen, e poder viver essa experiência de ver tantas palestras e ter que criar essa minha jornada, acho que escolhendo aquilo que fazia sentido para mim no dia ou nos próximos dias foi bem marcante, assim, acho que só sinto gratidão por ter participado. Ai, que legal. E eu pude ver uma entrevista, né, de um dos fundadores do evento, o João, deixa eu até colar aqui, João Rubens, e ele teve uma fala muito interessante numa entrevista que ele falou assim, que passaram pelo evento 30.000 pessoas, mas com certeza saíram do evento 30.000 experiências totalmente diferentes, né? Então, acho que traduz um pouco, né, dessa nossa experiência. E você, Bruno, eu sei que a UIME já participou aí já de várias edições do Hackathon, mas também foi sua primeira vez, né? Mas acho que é legal trazer um pouco dessa percepção sua e de como empresa, né? Da evolução do evento, da experiência, o que você buscou no evento esse ano. Conta um pouquinho para a gente. Primeiro, bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, galera do Casulo. Que bom ter vocês aqui. Quem está conhecendo o espaço pela primeira vez, vocês vão gostar, galera, é muito 10. Sobre o Hacktown, eu tinha esse FOMO, né, de ir até lá, e a galera da UIME já tinha ido, da empresa que eu sou sócio, e pela primeira, todos os anos ali, acontecia alguma coisa, eu estava com o ingresso na mão e não podia ir. E daí esse ano finalmente deu certo, a gente tinha palestras lá, nossas inclusive, cara, o que foi muito legal, e eu espero que vocês saiam com o mesmo FOMO que eu estava antes do ano, antes de eu ir esse ano, que, cara, é uma cidade de 40.000 pessoas, que fica a 200 quilômetros de São Paulo, e que a gente fala, nossa, 40.000 pessoas, por que escolheram esse lugar, né? Tipo, por que tá ali um evento desse tamanho, de 30.000 pessoas, por que tá numa cidade desse tamanho? E você vai entender Santa Rita do Sapucaí, ela Vale do Silício, Vale da Eletrônica brasileiro, é a cidade que tem a primeira escola de eletrônica na década de 50, a primeira escola de eletrônica da América Latina, que é criada por uma mulher, na verdade, que é muito legal também. E a cidade incorpora tecnologia no meio de Minas, no meio do vale, assim, cidade cafeeira que tem o Inatel como principal polo de tecnologia em telecomunicações. E daí você fala, cara, putz, essa cidade, ela respira alguma coisa diferente, ela tem 150 empresas de tecnologia numa cidade de 40.000 habitantes. E o Hacktown vem para potencializar tudo isso. Acho que não é um evento que veio e Santa Rita do Sapucaí porque é por causa do Hacktown. Cara, o Hacktown consome de Santa Rita e Santa Rita consome do Hacktown. Eu acho que isso que é muito legal. E é um formato de evento que eu ficava
bastante curioso em ver, porque, putz, SXSW é muito legal, acho que é incrível, mas é um evento em Austin, no Texas, nos Estados Unidos, e aqui é no interior de Minas, uma cidade que tem 40 mil habitantes no interior de Minas. Então, como que é isso? E é um evento num formato descentralizado, no qual a cidade respira o evento durante 4 dias, mas o evento respira a cidade também. Então, o evento está ali, não tem como você não conhecer a cidade enquanto você está no Hacktown. Você vai conhecer o barzinho, o bar do Tião, o antiquário, a pizzaria, todo mundo sai do... Sabe, eu não sei quem teve a experiência de jogos universitários, mas é uma experiência meio similar, assim. Então, de você ter um pouco disso. Então, você andar a pé o dia inteiro, de você ir de um lugar para o outro, consumir, e no final do dia ter o seu happy hour com os amigos e você ter o encontro da galera do trabalho e encontros espontâneos também, isso é muito legal. E acho que, para mim, daí, de novo, a WIM é uma consultoria de design e tecnologia. A gente trabalha com grandes empresas, muito em inovação corporativa. Então, a minha trilha que eu fui buscar ali, eu já fui preparado que eu ia sofrer muito de tantas coisas que eu não ia poder ver ali no evento, né? Tipo, eu tentei escolher, tentei me planejar. Quem foi sabe o que é você abrir aquela programação no app e ficar com batimento acelerado de ansiedade, assim, para você ter que escolher tudo que você quer assistir, o seu deslocamento na cidade e tal. Mas no fim você tenta se planejar ao máximo, mas o evento te leva para onde vai fazer sentido naquele momento, sabe? Então eu na UIME a gente se planejou para se dividir, inclusive a galera que tá, a Isa e a Tu que estão aqui da UIME foram, a Tu não foi, mas a Isa foi aqui também, e mais uma galera da UIME foi comigo. E a gente se planejou para ter os eventos de inovação corporativa, alguns eventos de IA, que a gente não podia deixar de falar de IA, também, mas tinha eventos de ESG, a gente palestras, painéis mais íntimos também, que a gente queria vivenciar um pouquinho disso. Mas no final é uma trilha que a gente tentou escolher, mas no final das contas, mesmo com todo o planejamento que a Isa fez para a gente acabou vivendo uma outra coisa completamente diferente do que a gente esperava. Então acho que um pouco na minha visão, a gente se conectou muito com inovação aberta de grandes empresas, a gente conheceu startups, a gente conheceu estudantes que estavam ali também, isso é muito legal num evento que é aberto para estudantes também. Mas no final do dia, acho que eu tive uma experiência diferente, né, que foi da Ju, que foi do Eric, que foi da Isa, de algum de vocês que teve a oportunidade de ir também. Tenho certeza que o que a gente vai comentar hoje, contar, vai ser um pouco do consolidado de experiências individuais, mais do que a proposta do evento como um todo. Acho que é isso. Super legal, eu acho que é até por isso que a gente está aqui junto, né? Para unir o que cada um viveu e conseguir transmitir aqui um pouco dessa experiência do Hackathon. E até teve uma frase também que eu gostei que mostra um pouco disso, né? Não é sobre o que a gente não viu, mas é sobre o que a gente viveu, né? Lá. Perfeito. E acho que, né, o tema que pelo menos me chamou muita atenção, assim, que estava na grade da programação em 50% ali das palestras era inteligência artificial, IA almost everywhere, né? Que a gente até era um buzzword que estava em tudo e a gente falava, caramba, né? É o assunto do momento, né? E eu queria entender com vocês, assim, vocês viram alguma coisa em relação a isso? O que chamou mais atenção? O que puderam capturar de novidade desse tema que é legal trazer aqui para a gente? Acho que agora eu vou pegar um pouco da fala do Bruno, né? A minha jornada em específico dentro da Oxygen foi olhar para a AI, né? Então, eu busquei muito tudo aquilo que pudesse trazer alguma coisa, e principalmente sobre generativa, né? E aí, acho que pega isso que a Ju comentou, tipo, dava um Ctrl F lá para procurar tudo que falava, tipo assim, generativa, tudo era generativo, né? E aí, qual que foi a minha percepção ao chegar lá, né? Acho que o fato de ter a faculdade, né, a Inatel e a ET tão conectadas, trazendo os estudantes para esse ambiente, eles buscaram não só atrelar cases, mas tentar trazer muito contextos teóricos, né? Então, vamos dar um passo atrás e falar um pouco, não só sobre generativa, mas vamos falar de novo sobre machine learning, vamos falar um pouco sobre inteligência artificial no conceito, vamos buscar algumas coisas que vai despertar a curiosidade de vocês de olhar aqui para a própria faculdade e para uma jornada que não vai ser só uma jornada de cases e de palestras, né? Então, eu senti bastante da jornada e da trilha que eu tracei, que além de ter pegado alguns cases muito bacanas, como a própria palestra do Mário Lemos sobre inovação generativa, como a gente pega o processo de design thinking e começa a atrelar um pouco nele toda a camada do ChatGPT
de prompts melhores, de plugins que possam ajudar nesse processo de forma a você acelerar a inovação corporativa, quanto coisas que conversavam com estudantes assim sobre, pô, legal, o que é um aprendizado supervisionado? Como você começa a treinar um modelo? Como você faz para criar o padrão que vai ser utilizado nos algoritmos que você olha, por exemplo, quando você vai fazer o seu trabalho usando o ChatGPT, por exemplo, ou tentando usar todas essas novas ferramentas, né? Então, eu fiz uma trilha muito focada nesses conceitos e consegui acompanhar bastante essa visão que eles tinham de dar importância na comunicação para conseguir se comunicar com esse público mais jovem, mas também falar com os empreendedores e com as pessoas que estavam procurando cases e como aplicar isso dentro das próprias empresas, né? Acho que puxando um pouco o seu gancho, Eric, né, dessa palestra do Mário Lemos e do Iaco também, eles estavam aqui na terça-feira, né? E eu não participei, mas eu pude ver uma entrevista dos dois no Hack Talks. Eu achei sensacional o experimento que eles fizeram, assim, de como aplicar a inteligência artificial num processo de inovação, né? Eles até falam, né, que, assim, qualquer processo, mas no caso a experimentação deles foi focada no processo de inovação. Então, qual que era, vamos dizer assim, o pain point ali do processo de inovação que eles podiam identificar uma oportunidade que a inteligência artificial podia, sei lá, reduzir o tempo desse processo de inovação. Então, eles falam assim, né, que acho que na experimentação que eles tiveram, na parte de pesquisa, né, eles conseguiram reduzir ali de uma pesquisa que era feita em 2 a 9 meses em 2 horas. Então, acho que, óbvio, né, isso foi uma experimentação, acho que tem aí umas aspas aí, mas acho que você também participou, né, Bruno? Acho que é legal comentar também um pouco do que você viu na palestra dele, que eu acho que foi sensacional. Eu vou dar um passinho atrás, Gil, primeiro, e daí volto para a palestra deles. E falar, putz, o evento falou tanto assim de AI e falou, cara, acho que era 50% quando a gente tentou ver de todas as palestras, tinha algum termo relacionado à inteligência artificial. E eu fiz uma colinha assim para vocês verem que teve uma linha, muito no sentido que o Eric trouxe, de volta, e vamos entender um pouquinho mais o que está no conceito, vamos estudar mais um pouquinho sobre isso, vamos nos aprofundar. Eu acho que, putz, isso era muito legal para estudantes, para times mais técnicos, e entender onde a gente está, por que a gente chegou aqui na inteligência generativa, quantos anos de estudo tem nisso e qual essa rota de estudo ainda tem para frente. Eu acho que isso era muito legal, mas isso não era a maioria, pelo menos quando eu olhei ali, eu passava nas portinhas e via, além da programação, eu via o que estava rolando, tinha muita coisa de aplicação de inteligência artificial. Desde o, chama assim, chat GPT for Dummies, sabe? Tipo, olha, que primeira vez que você está usando aqui, até, olha, tipo, até a minha colinha, galera, ó, direitos autorais, assistente pessoal, aprender idiomas, criatividade, singularidade e imortalidade, design e inteligência artificial e pesquisa. Então, dava para você seguir a trilha que você quisesse para a aplicação. O que a gente viu e experimentou tinha muita gente, inclusive quem estava palestrando, muitos deles estavam recortando pela primeira vez, experimentando e compartilhando os aprendizados. Então, é recente para todo mundo, assim, acho que esse é a saída, assim, é muito recente para todo mundo. Então, a aplicação de inteligência artificial generativa, até para quem estava no palco, era algo de, olha, eu escolhi um tema, eu experimentei durante alguns meses e eu estou vindo aqui compartilhar o que eu aprendi. Muito mais do que, olha, eu sou um especialista em alguma coisa. Então, acho que essa é uma leitura que me abaixou um pouco a ansiedade, tá? E acho que queria compartilhar isso com vocês. E sobre daí a nossa trilha e a trilha da UIM especificamente, muito conectado com inovação corporativa, inovação para grandes empresas. E daí a palestra do Mário, que é alguém que trabalhou na indústria, em consultoria, indústria farmacêutica por muitos anos em inovação, e o Iaco, que é um designer super competente e que trabalhou muitos anos em saúde também. Os dois juntos pensaram nessa experimentação e a palestra deles foi muito brincando, quem já viu aquele duplo diamante do Design Thinking. Então, eles foram trazendo aplicações de uso da inteligência artificial para cada etapa do duplo diamante do Design Thinking no ambiente corporativo. Então, como eu, no momento de início do projeto, pego uma desk research, uma pesquisa simples, mais rápido. Que prompt eu escrevo? Como que eu faço essa busca? E ele apresentava os resultados. Como que eu direciono um roteiro de pesquisa com usuários? E eu faço isso mais rápido, eu faço isso melhor. Como eu já construo as minhas personas? E daí, como que eu construo isso mais rápido também? E eu consigo
ainda quando é um projeto mais incipiente, ou uma fase um pouco mais exploratória que você está, que quer ter alguns resultados mais rápidos, ele trouxe isso. E daí a conversa, eu lembro que na palestra, não sei se você não lembrar, Ju e Eric, começou a ficar mais séria, né? Daí ele falou, ó, agora eu vou brincar com coisas que vão mostrar um pouco mais do poder de inteligência artificial para a inovação corporativa. E daí ele começou a trazer um pouco de APIs e de inputs que ele poderia plugar e ele poderia subir base de dados. E daí da base de dados ele falava, olha, tá aqui uma persona transacional e um roteiro de pesquisa pronto para você explorar em campo com base numa base de dados que você subiu. Eu falo, opa, começa a ficar sério, né? Daí você começa a ver o potencial de quem trabalha com inovação corporativa, sabe o tempo que leva para você estabelecer bons roteiros, boas pesquisas. É muito legal você ver isso na prática ali acontecendo. Putz, ele trouxe processo de ideação, como rapidamente, com um belo contexto, porque a máquina precisa de todo esse contexto ali, né? Você escrever bastante sobre o seu projeto, das condições de contorno, como que ele trazia ideias que normalmente o seu programa de intraempreendedorismo você não substitui, mas você acelera ele, você consegue fazer ele muito mais rápido. Ideias que provavelmente seus colaboradores, as colaboradoras da sua empresa trariam, você já consegue ter mais rápido. Então ele foi brincando, e nossa percepção de quem estava ali é que abriu o olho de muita gente, especialmente quem estava entrando na inovação corporativa, quem estava fazendo seus primeiros projetos. É algo que mostra um potencial de, cara, dá para fazer muito mais rápido, dá para fazer, muitas vezes, eu economizar muita energia que eu tenho aqui usando novas ferramentas. Eu vou parar aqui, que senão eu vou, assim, mas no final das contas, ele trouxe uma provocação muito grande, que é, olha aqui, há pouco tempo eles têm muita experiência em inovação, como consultores, como líderes. Eu parei aqui alguns meses e eu estou experimentando isso e criando um processo. Em poucos meses, ele espantou muita gente com os resultados. Então, foi, para mim, assim, na minha leitura, foi, nossa, de alguma forma, se duas pessoas conseguiram muito rápido trazer resultados legais ou potenciais resultados legais, qual o potencial que isso tem na nossa mão, se feito de forma sistemática, se feito de forma conectada com a estratégia do negócio. Acho que, putz, eu vou longe aqui, vou passar até para o Eric. Pegando esse gancho que você trouxe, né, acho que ele até terminou com uma provocação que ficou na minha cabeça muito forte, que foi: imagina o momento em que você conseguir usar a da generativa para testar a sua solução. E aí você começa a sair até daquele modelo em que você terminou na prototipagem e você começa a colher feedbacks, e aí, obviamente, tem todos os pontos que você estava trazendo que aceleram aqui. Mas, assim, para um processo de inovação de fato, em que você precisa juntar tanta gente para conseguir validar um modelo e tudo mais, você basicamente pegou a cadeia toda, e acho que esse é o próximo passo mesmo, ia ser uma coisa turística. Muito legal. E eu acho que ele trouxe também alguns pontos assim sobre a importância da gente estabelecer ali um guarda-reio, né, na inteligência artificial, ou seja, definir um bom problema para você ter um output bom também, né? Eu acho que o input bom gera um output bom também, né? Então, acho que assim, a importância de você passar um tempo ali debatendo e entendendo melhor como você escreve o problema, como você cria esse guarda-reio para que essa etapa de pesquisa, mapeamento de quem dos entrevistados, enfim, perfil, persona, seja de fato o que você está buscando, né? Eu acho que acelera a questão de você criar hipóteses, né? Eu não querendo fazer um jabá aqui, né? Mas a gente teve uma apresentação do Casulo no Hackathon, e acho que traz um pouco da nossa, não tem a ver, né, com a inteligência artificial, mas assim, acho que traz um pouco da nossa experimentação, do que a gente também tem feito para conseguir validar hipóteses rapidamente, né? Então, a gente tem uma metodologia de design rápida, né? Uma metodologia que a gente chama de Circular Design Sprint, e no Hackathon a gente fez uma apresentação que também validava, por exemplo, como aquela solução era percebida num stakeholder que até então a gente entendia como um stakeholder invisível, que era o reciclador, né? Que muitas vezes a gente discute sobre uma sustentabilidade de uma embalagem e aí, legal, ela é uma embalagem reciclável, mas e lá na frente? Será que ela vai ser de fato reciclável? Como que isso chega lá na cooperativa, nos separadores, né? Então, acho que essas hipóteses de campo, que eu acho que também é uma fala do Mário Lemes, não morre, né? Assim, a ideia não é você deixar de fazer a pesquisa em campo, né?
justamente usar a ferramenta do ChatGPT, enfim, com seus devidos plugins ali que ele comenta, mas em benefício de você validar algumas hipóteses mais rapidamente, né? Assim, acho que tem várias provocações, tá, gente? Acho que sobre o tema, e acho que eles trazem muito sobre potencialidades, e acho que essas potencialidades, ela traz para a gente ferramentas novas para pessoas de negócio, para designers, para todos que, de fato, vão que assim como a gente, em algum momento, teve uma ferramenta nova na mão que aumentou nossa produtividade, um smartphone, ou para um designer, um Photoshop, vamos chamar assim, em algum momento, a gente tem na nossa mão agora uma nova ferramenta que traz um potencial de aumentar a efetividade do nosso trabalho. E a Ju falou sobre, aqui no Casulo, imagino, por exemplo, a gente, e daí, seja em produtos físicos ou em produtos digitais, na palestra do Mário e do Iaco, eles até simulam prototipagem, ainda no ambiente digital, né? Então, de fato, como você consegue, por meio de texto, e daí, no meio de, você deu todo o contexto, você deu o problema, você deu de desafios que você tem, essas condições de contorno, e no meio de texto surge uma tela, ou uma série de interfaces que você poderia levar para testar com o usuário. Putz, esse caminho pode chegar, imagina, conectado às impressoras 3D aqui do Casulo, no momento que você tem clareza de quais elementos e atributos funcionais numa embalagem que você precisa contornar, e por texto, alguém te ajudar a fazer uma primeira versão de design, porque eu acho que, de fato, a competência dos designers vai sempre precisar para dar direção. Então, de fato, a gente tem um potencial grande. E acho que daí tem as aplicações que eu posso dizer assim, acho que saindo do contexto rectal e vindo para o contexto WIMI, consultoria, a gente tem brincado um pouquinho com isso também. O exemplo é, putz, todos vocês que entram numa reunião remota, por exemplo, a gente tem algumas reuniões remotas de projeto e a gente usa uma solução que chama TLDV. E ela faz a transcrição automática do que está sendo dito naquela reunião remota. E ele já elenca os principais pontos, ele já elenca, inclusive, dá os destaques daquela reunião. E eu tenho um exemplo, assim, que a gente está fazendo um mapeamento de processo de uma empresa e a pessoa estava contando o processo para a gente. A gente tem a transcrição de toda aquela reunião escrita, a gente pegou aquela transcrição, deu no ChatGPT, deu o contexto do processo, do serviço que era feito dentro da empresa, falou, transforma isso para mim no fluxograma. Então, de uma reunião, a gente tem a transcrição e em uma hora tem É um fluxograma ideal? Talvez não, gente. Eu acho que, mas, cara, quanto isso acelera o trabalho, um trabalho de criação para um trabalho de refinamento? Então, de fato, para a gente é muito legal. Acho que como a gente pode explorar os usos dessas ferramentas, né? Muito legal. Eu acho que a gente aqui também, né, vê a questão, né, o Casulo ele vem de uma indústria grande, né, então acho que a aplicação da inteligência artificial também nesse contexto, né, de grandes corporações, acho que gera também uma ansiedade ali de você estar à frente, né, de você conseguir implementar isso, mas ao mesmo tempo um receio, né, porque você fala, poxa, eu vou usar uma ferramenta, vou deixar meus dados ali, né, e são dados seguros, né, que eu tenho ali o meu cofre para guardar minhas informações, eu vou deixar ele agora disponível, né, mas eu acho que todo esse contexto do que a gente está vivendo hoje mostra que a gente agora é só uma parte da informação, né, a gente também vai precisar agora da parte do concorrente, a informação do mercado, né, as outras partes, né. Então, eu acho que a grande indústria nisso também começa a enfrentar alguns paradigmas ali que precisam ser quebrados, né? Em relação poxa, eu preciso implementar isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que guardar meus dados, né? Então, a gente vê algumas empresas até proibindo, né? O uso do chat GPT, por exemplo, na empresa, né? E aí, acho que, né, acho que a gente tem umas perspectivas aqui um pouco diferentes. Acho que foi um assunto também sobre inovação em grandes empresas no Hackathon. Acho que isso entra um pouco no que a gente quer discutir agora. E acho que a gente tem experiências diferentes aqui, né? Não sei, Eric, acho que em relação a isso, o que você tem a contribuir para a gente? Tá, é um tema polêmico, né? Então, fazendo um disclaimer aqui, sou eu falando. Eu acho que tendo trabalhado em grandes corporações, tendo passado por startups que ramparam muito rápido, né, e acho que assumiram muitos riscos ao longo desse processo, essa questão, por exemplo, não só de segurança de dados, né, mas talvez até esse limite, até onde a gente pode ir, até onde a gente começa
a mexer com, talvez, propriedade intelectual, a gente começa a mexer com algumas coisas que são um pouco mais, algumas zonas cinzentas, assim, né? Eu entendo que se já existia um pouco uma barreira antes, que era a questão da governança, né? O quanto a governança, ela gera alguns empecilhos para você dar celeridade num processo de teste rápido, como aconteceu em algumas startups que eu participei, em que primeiro você olha, tipo assim, beleza, o que eu quero fazer? Tipo, vai fazendo. Tipo assim, qual que é o risco que vai me limitar? O risco que vai me limitar, ele tá ou na legislação ou no órgão regulador. Se bater no Bacen, se bater na SUSEP, se bater em algum órgão, tipo, a gente está passando de uma linha. Enquanto não chegar nessa linha, e acho que entra até numa discussão que a generativa em si ainda não tem muito, acho que algumas coisas relacionadas à inteligência artificial não tem muito esse limite de até onde a gente pode ir. E acho que, assim como foi, por exemplo, com alguns comitês que tiveram quando foram falar dos limites bancários, para você falar de PIX, para falar de algumas inovações que vieram, em algum momento esse ponto vai ser discutido, né? Mas as startups, na minha percepção, elas vão muito para esse modelo de risco porque elas dependem disso, né? A sobrevivência delas depende disso. Então, o que elas têm de diferente é ocupar um lugar que elas sabem que as grandes corporações elas não vão ocupar nesse primeiro momento. Seja utilizando alguma coisa muito inovadora, seja explorando um público potencial que não está sendo observado pelas empresas. Enfim, tem várias vertentes de modelos de negócio. E aí, eu acho que vai um pouco nessa linha a minha percepção sobre, beleza, quando a gente começar a falar muito mais sobre inteligência artificial e os desdobramentos que vão haver, eventualmente essa linha de até onde pode ir, ela vai ter que ser estabelecida. E eu sei até que teve eu queria ter participado, teve uma palestra dentro do Hackathon que falava sobre como a gente começa a discutir o aspecto legal dentro da generativa e dentro da inteligência artificial. Aí entra a parte do FOMO, né? Eu tinha que escolher então o que eu queria ver, e aí eu acabei não indo nessa. Mas acho que a minha percepção é um pouco isso, né? As startups, elas podem ocupar ainda esse espaço e principalmente isso, navegar sob essa perspectiva de quanto maior a preocupação, maior a oportunidade que eu tenho, e ao mesmo tempo as corporações elas vão continuar observando atentamente as hipóteses que essas startups validam. E elas vão usar das hipóteses que as startups validam para poder fazer a própria máquina girar. Acho que a minha percepção é mais ou menos essa. Cara, daí aqui, se eu começar a soltar minhas provocações em volta de inteligência artificial, eu te fico aqui um tempão junto, mas acho que numa trilha, e vou falar inclusive da palestra do Mário Lemos, assim, no final, teve muitas dúvidas e muitas perguntas, inclusive polêmicas para eles, assim, sabe? E o evento como um todo, ele explorava um pouco de todas essas nuances. Então, a nuance de direitos autorais, a nuance de propriedade intelectual como um todo, a nuance de quanto que isso está pasteurizando a criação. E a gente está olhando, eu como designer adoro essa provocação especificamente. Como que pasteurizando e tudo está ficando igual, sabe? No final das contas, a gente está escalando estereótipos e a gente está marginalizando ainda mais, excluindo ainda mais quem já está marginalizado para os estereótipos que a tecnologia já tem na sua... tudo uma escala de base de dados, né, gente? Então, a base de dados ela está mais presente... de algumas pessoas tem mais dados já inseridos no mundo, outras pessoas têm menos dados. E, normalmente, são as pessoas marginalizadas. Então, você está escalando uma exclusão, de alguma forma. Então, putz, dá para ver... Tinha isso sendo debatido também. Mas ainda numa camada inicial, incipiente, como tudo que a gente está falando aqui. Então, por um lado, assim, acho que conectando com o que você falou de inovação corporativa, e eu juro que eu vou chegar lá. Por um lado, a gente viu muito sobre inovação, sobre inteligência artificial. A gente viu coisas que salta os olhos e traz um potencial super bacana. Por outro lado, a gente vê essas nuances, as provocações, as pessoas falando sobre, cara, quanto que isso precisa de regulação? Cara, a gente estava falando sobre Open Health aqui essa semana no Casulo, tema da saúde e informação aberta na saúde, assim como tem o Open Finance. Cara, tem anos e anos de regulação para isso poder funcionar bem. De repente, vem uma inteligência artificial generativa e, cara,
normaliza a gente ter dados expostos e sem ter clareza desse rastreamento, rastreabilidade de dados. É muito delicado você falar sobre isso. Então, por isso que, de fato, essa conversa vai longe e a gente vai ter que entender limites econômicos, éticos, sociais, para a gente conseguir seguir. Então, assim, e tinha um pouquinho dessas nuances em todo o tema do evento, mas não era, de alguma forma, quanto a inteligência artificial ainda era bastante incipiente, era bastante, ainda começando, não vou falar espuma porque não era espuma, estava começando. Putz, o que eu fiquei muito feliz é na inovação corporativa, assim, acho que eu fui com uma expectativa de, talvez seja um evento de engajamento, de cultura em relação à inovação, e falar muito para engajar estudantes, para engajar as pessoas, para ter aquela coisa de conexão com a startup, mas ainda como marca, como estou posicionando a minha marca como inovadora, mais do que como resultados tangíveis em inovação. Isso me surpreendeu bastante no evento, assim. O que eu acompanhei dos painéis relacionados à inovação corporativa, tive as grandes marcas trazendo resultados muito tangíveis e iniciativas muito práticas em relação à inovação corporativa. Porque a gente passou por anos ali falando sobre programas que são importantes de cultura, de engajamento, de intraempreendedorismo, que são super relevantes, mas a gente viu ali falando de fundos de investimento de venture capital das grandes corporações já estabelecidos investindo em startups nacionais. Opa, fica à vontade. Claro, fica à vontade. Opa. Não, perfeito. Prazer, sou Marcos Périco. Só uma pergunta, aproveitando que você entrou, você viu algum segmento específico que você fala, esses caras são o negócio do momento? Ou então, assim, olha, esses caras estão muito avançados e esse outro segmento está começando ainda por baixo. Existia essa diferença lá? Dá para sentir isso lá, nesse momento que vocês estiveram lá? Olha, assim, eu vi, por exemplo, o Unilever trazendo uma visão mais de inovação, mas assim, muito mais voltado para outros produtos, ou seja, fora do core dela, né? E acho que também com uma pegada muito mais ligada a como ela traz e engaja uma geração nova aí para essa inovação. Eu acho que grandes indústrias, né, que foi o que eu acabei acompanhando mais, né, a Claro me surpreendeu bastante, assim, porque eles trouxeram assim, exemplos muito concretos do que eles estão fazendo, acho que eles têm até uma área muito específica trabalhando para isso, mas assim, acho que de forma geral eu não consegui sentir segmento, não, porque lá acho que era tão múltiplo, né, os temas, os assuntos, assim, assim, o que me chamou a atenção é que estavam grandes empresas ali, né? Todo mundo falando de inovação. E o que eu pude acompanhar é que não era tanto uma inovação num tema superficial, e sim nessa pegada mais concreta. Eu acho que vai um pouco na linha do que você falou. Como eu acabei olhando muito essa trilha da AI, um ponto que bateu muito eram que tinham algumas coisas sobre a automobilística lá também. Então, e a automobilística, a conexão com a indústria, a conexão com sensores, enfim, toda essa parte, ela está começando a se amarrar cada vez mais, né? O hardware com o software e como isso gera insights, né? Então, eu acho que, de certa forma, existia um pouco dessa curiosidade, mas eu acho que ainda entrando muito de, beleza, o que vocês estão trazendo aqui? Vamos olhar e vamos entender, porque a gente está nessa posição que a gente pode observar ainda e fazer as coisas com calma, assim. Acho que essa foi a minha percepção. Eu tenho acho que tem um aspecto contextual também da cidade e da região, assim, que ajuda. Então não dá para falar que onde está indo e isso representa o Brasil, mas tem um tema contextual que você está no interior de Minas, então representa um pouco o agronegócio brasileiro, então ele estava bem representado lá também. Então, você falava de agricultura regenerativa, então tinha algumas palestras nesse sentido, startups também que se conectavam para a agricultura regenerativa. As grandes empresas, a minha leitura das grandes empresas era, quando eu falei do resultado, era numa linha de elas saíram um pouquinho da inovação só incremental, da inovação de fazer trazer de pensar como a Unilever já estava falando de novos produtos. Eu penso, a Unilever holandesa e está aqui no Brasil falando de novos produtos aqui. Então você tem está de olho aqui
Mas você tem muitas delas falando sobre esse tema de corporate venture capital e já indo para um passo adiante, em investimentos e resultados em novos modelos de negócio. Eu acho que essa ambidestria dessas grandes organizações ficou evidente lá que isso já é fato. Não é mais um sonho, não é mais as grandes organizações falando de inovação como algo, olha, estou trabalhando na cultura, estou trabalhando em eficiência, estou trabalhando na redução de custo. Não, eu estou explorando investimento em novas avenidas de crescimento que são adjacentes ao meu negócio. Isso ficou claro e ali o ambiente era muito propício para isso também, né? Então, as próprias o ambiente de startups lá e os painéis que eles fizeram das empresas mostrando os investimentos mesmo, trazendo montantes em fundo de investimento em venture capital, isso foi muito legal de ver lá também. Uma pergunta? Oi, gente, desculpa o atraso aqui, mas que a gente estava lá na SPM. Bom, eu sou Gisela, né? E assim, eu queria te perguntar uma coisa, porque eu vou faz todos os anos, desde o começo que eu vou lá no Hacktown, esse ano eu não fui. E aí eu fiquei super curiosa de entender. E só para a pergunta que ele fez. No ano passado, teve todo um investimento em um canal aberto para food, falando de segmentos, né? Que você falou, não tem um segmento específico, você falou do automobilístico e tal. E foi super interessante, super rico, tinha uma área toda voltada para food. Você está falando, Unilever, a Nestlé está lá com a panela e tal. Vocês viram alguma coisa que evoluiu disso, em termos de segmento? Muitas empresas de food lá esse ano, não? Eu, em food, particularmente, não, assim, acho que eu vi o tema de conectividade puxado pelo patrocinador master, que é a Claro, né, então ficou, acho que nos anos anteriores você tinha a casa 5G da TIM, que era tudo ainda muito conectado com a Inatel, muito conectado com o tema deles, mas esse ano a Claro tomou muito esse espaço, e a Casa Claro lá dentro, acho que era um lugar que trazia muita densidade. Acho que isso a gente viu. Então, o Bion, o hub de inovação aberta da Claro, então foi um tema que foi muito forte, mais do que a Claro trouxe o Bion, que é o hub de inovação aberta. Então, mais do que um tema de o que a Claro está fazendo, ela queria trazer espaço para outros players que também apresentarem sobre o que eles estavam fazendo em conectividade, sabe? Acho que nesse sentido foi a minha leitura também que passou. Eu acho que foi nesse. Eu acho que sim, Não, vocês têm outra. Acho que essa foi a nossa percepção aqui em comum mesmo. Mas legal, obrigada aí pelas contribuições de vocês. A ideia é essa, né, gente? Também mais um? Nossa, eu acho que tinha a palestra de futuro da saúde, futuro do trabalho, futuro do, né? Futuro de tudo, mas acho que é isso, assim, todos, o que me chamou a atenção foi o White Rabbit, né? Eles fazem uma palestra muito interessante ali do Museu do Absurdo, que eles acho que se imaginam, né, em 2000, como se a gente estivesse aqui em 2050, eles fizessem um exercício de como as coisas eram hoje, né, e como elas são, nossa, isso existe hoje, mas, né, no futuro não deveria existir, né. Mas acho que era muito nessa linha, né, de futurologia, com certeza. A Unilever também fez vários painéis, não sei se vocês participaram de alguns, mas foi bem interessante também, junto com a White Rabbit, com uma metodologia deles, né, de fazer perguntas, da gente se colocar nessa posição de voltar a ser criança que pergunta o porquê, mas por quê, né, das coisas. E não sei se vocês querem completar alguma coisa sobre futurologia. Falar sobre o futuro é duro, hein? Tipo, lá ali, porque, de novo, 50% era inteligência artificial. Então, isso já é um recado, é futuro. Mas o tema era reinvenção, o tema do Hacktown desse ano, né? Então, era pensando num contexto pós-pandêmico, num contexto com novas tecnologias emergentes. E acho que até uma intervenção no momento do credenciamento, não sei se vocês lembram, que no próprio credenciamento ele era um monte de computador, lixo eletrônico. Então era lixo eletrônico na entrada do credenciamento. Muita coisa assim acumulada, largada, assim, tipo que tava uma impressão esquisita e que era aberto para você escrever, para você deixar seu recado
monitor de computador, num celular. Então, isso representava um pouco da mensagem subjetiva que eles estavam querendo passar também. Acho que fazia sentido. Oi, bom dia, sou a Olga. Pegando já um gancho aí do Bruno, eu queria saber assim, e o impacto para a cidade, né? Quando vocês saíram, essas 30 mil pessoas saíram, o que sobrou, o que ficou, o legado, enfim, isso é algo que me deixa curiosa. E o quanto vocês, quando vocês voltaram, o Bruno já testou, já aplicou algumas coisas e tal, mas o quanto isso entrou na rotina ou na inspiração de vocês no pós-evento? Assim, perspectiva de quem foi pela primeira vez, então eu não consigo fazer uma validação Mas acho que do tempo que eu estive lá, assim, observando, tem três coisas, tem 2 a 3 coisas para mim que chamam muita atenção, né? Eu falei sobre a integração que a comunidade tem, assim, parece que tem alguns pontos de Santa Rita que você percebe que começa a ter muita movimentação, né? Então, tipo, é quase como se fosse uma rede descoberta dentro da própria cidade, assim, tipo, pontos que talvez fiquem mais longe da própria Inatel, da própria ET e coisas do tipo. E era engraçado que, como 40 palestras, né, era tudo muito espalhado, então tinha escola de inglês, tinha bar, tinha restaurante, você ia de, tipo, todos os tipos de comércio possíveis, assim, hosteando e tendo os eventos. Acho que isso gira muito para a comunidade local, né? Acho que eles se sentem muito pertencentes e isso faz com que isso gere para eles um retorno economicamente também positivo. Qual que foi a segunda pergunta que eu me perdi? E do que a gente trouxe, desculpa. E aí até isso é uma coisa interessante, né? Um dos motivos pelo qual eu fui buscando muito essa trilha de inteligência artificial conversa um pouco com o nosso programa de aceleração, né? Então, buscar essas referências que hoje estão buscando novas alternativas em inteligência artificial, tentando entender um pouco melhor a generativa, entender as aplicações. Isso conversa bastante com aquilo que a gente quer trazer também para potencializar o tipo de mentoria ou o tipo de assessment que a gente acaba dando, né? Então, a aplicação, pelo menos do meu lado, acaba sendo muito nesse compartilhamento interno, porque dentro da nossa estrutura, a gente se propõe a ser também muito digital e ser muito inovador. Então, tem esse ponto de compartilhamento interno e tem esse ponto de como eu faço para potencializar dentro do meu programa também todos esses aprendizados, né? E como que eu passo isso gire cada vez melhor, assim, para o nosso programa. Acho que é isso. Quer falar sobre o impacto social ou então vou passar para você e eu complemento. Cara, tem algumas histórias, assim, para não ficar repetitivo também, assim como você falou, a pessoa do supermercado que perguntou do evento. A gente teve primeiro, a minha palestra, que eu fui falar sobre venture building, criação de novos negócios em grandes empresas, foi num antiquário, num casarão de mais de 100 anos. Então, eu entrei, tipo, tinha cara, assim, mobília da idade dos meus avós. Então, tipo, era um contraditório ali muito legal, assim, muito legal. E que isso já era, para mim, já foi um baita impacto, mas pensando na cidade, no final da minha palestra, ia começar um happy hour no mesmo lugar do Banco BV. E a pessoa que estava organizando, e que estava, o pessoal, eram uns meninos, assim, um pessoal super novo. Eu sou daqui de Santa Rita, eu estudo aqui na Inatel, e eu sou daqui, minha família é daqui, eu estudo aqui. Inclusive depois eu quero conversar com você, porque eu tenho uma startup aqui, e eu quero, trocar ideia e pegar feedback. E, isso para mim é muito representativo, né? Uma pessoa, a família mora lá, ele tá no evento, ele tá buscando feedback. E um ponto importante é que o evento sai, assim, mas a cultura do evento, ela permanece na cidade, né? O tempo todo.
Porque a cidade já está se preparando para o Hacktown 2024. Então, ela já está esperando, putz, os comerciantes já estão esperando os 20 milhões de faturamento que entraria a mais na cidade. Então, já está todo mundo ali se preparando para o ano seguinte, assim, estrutura, sazonalidade, tudo isso. Então, ele desenvolve tecnicamente a cidade. E uma coisa que me chamou muito a atenção era o cuidado com... Não sei se vocês lembram da ECT, da escola técnica. Cara, parecia que tinha sido pintada um dia antes da gente chegar no evento. Assim, a escola era muito cuidada, assim, eram as salas de aula impecáveis. Então, cara, de uma escola pública brasileira. Então, tipo, isso é muito legal. Acho que isso, para mim, fica importante. E o que eu trago, assim, para mim, são as pessoas e a rede de relacionamento que eu fiz lá. Acho que aprendi bastante, as palestras são incríveis, mas as pessoas são muito acessíveis. Então, alguém termina uma palestra, você para dar um oi, e você fala, vamos tomar um café ali, e o palestrante tá depois com você, e tá no final do dia tomando uma cerveja, e vocês estão levando essa conexão pro resto da vida, sabe? Então, isso para mim... Eu não vi, do Vander eu não vi. Bom dia. Queria fazer um comentário e uma pergunta. Você está falando muito de legado. Eu vou falar uma coisa que eu senti falta, que a gente foi muito na trilha de vamos olhar para a inovação, mas também vamos olhar para a sustentabilidade. É uma cidade que não tem coleta seletiva. Não tem ação nenhuma de coleta seletiva no Hacktown. Quando a gente foi fazer a nossa palestra no dia, era 8h30 da manhã, a gente parou o carro na rua principal, estava passando um caminhão e as pessoas jogando todos os lixos naquele montoado. Você fala, isso aqui não está indo para um lugar legal, né? Então, acho que falta essa conexão do que essa potência da tecnologia pode trazer também para a sustentabilidade, né? Já que está falando muito de negócio, geração de negócio, de impacto, como que você une essas duas coisas? Eu acho que ainda está faltando esse olhar, mas tudo bem, estamos aí, ano que vem tem mais, de repente a gente consegue também ajudar a amarrar algumas coisas e contribuir. Acho que o próprio painel e a gente ter essas discussões já ajudam. E aí, dentro desses temas que vocês trouxeram, acho que você já tateou agora nessa última fala um pouquinho de conexões diferentes. A gente ficou falando muito lá de conexões não óbvias, que falaram para a gente, tem conexões não óbvias. E tem palestras não óbvias, assim. A gente foi sempre seguindo uma linha de raciocínio, a gente quer ver esse tipo de coisa, na nossa trilha. Mas no meio a gente foi ver uma palestra do Paulo, que também é da Oxija, mas fazendo como pessoa física, a gente foi viu uma palestra de newsletter. Eu falei, mano, quem fala de newsletter, né? E a gente foi ver e a gente saiu de lá assim, caraca, newsletter, muito legal. Então, assim, uma palestra absolutamente não óbvia, mas que teve um conteúdo que deu uma provocada na gente, que a gente falou, cara, isso aqui é interessante. Aí eu queria saber de vocês, se vocês nesse caminho fizeram conexões não óbvias e do tipo no meio da rua, no restaurante, ou etc., ou se vocês acabaram caindo numa palestra não óbvia e que deu uma mexida. Você roubou justamente o meu exemplo, né? Porque a minha palestra não óbvia foi justamente essa da newsletter, assim, porque, sendo bem honesto, assim, eu conhecia muito pouco sobre newsletter, né? Eu sou muito impactado por newsletter, mas eu nunca tive muito o interesse em acompanhar, assim, e eu acho que tiveram coisas perspicazes, assim, pequenas que você pega. Às vezes a gente fica muito nesse negócio, tipo assim, nossa, a gente precisa preparar uma palestra, uma apresentação que esmiuce detalhes e tenha, tipo, um monte de coisa. E às vezes sentar e fazer uma palestra que você passa um papo aberto, parece que, tipo, as pessoas saem muito mais, assim, com um sentimento de, cara, eu aprendi 10 mil vezes do que uma palestra teórica, sabe? E eu acho que a forma como você amarra esse storytelling também faz muita diferença. Eu acredito que às vezes a gente precisa ir ressignificando algumas coisas, assim, ao longo da nossa jornada, né? E alguns eventos e alguns momentos, eles dão esse estalo na gente, a gente volta, reflete, tipo, se põe nessa posição, assim.
isso para mim foi um momento de, tipo, também, peraí, tipo, para de ficar indo numas palestras loucamente, tipo, tenta absorver um pouco tudo isso que está sendo trazido, assim, sabe? Eu sei que é meio ruim eu usar o mesmo exemplo que você trouxe, mas porque realmente eu até fiquei um tempo depois assim, cara, tipo, me interessei pela newsletter, comecei a acompanhar o podcast sobre a economia da Newsletter Economy e super interessado também pela forma como ele trouxe, que é, ao invés de você, e aí eu vou usar do Paulo para falar disso, mas imagine um modelo em que você comece a quebrar um pouco esse paradigma de vou fazer um podcast, eu tenho uma pessoa, eu estou entrevistando essa pessoa, eu estou aqui falando e eu pego 12 pontos de vista diferentes sobre o mesmo tema dentro do mesmo podcast. E eu crio um storytelling que, tipo, isso faça sentido. Tipo, é uma coisa, assim, louca de pensar e, tipo, é muito simples, sabe? Tipo, porque é algo que está presente no dia a dia, que é o próprio podcast que a gente acaba ouvindo e a gente fica sempre enviesado no mesmo modelo de é assim, é assim. Então, isso para mim foi bem não óbvio, assim, de várias perspectivas. Legal. Acho que, bom, a gente estava junto, né? Eu não vou ser repetitiva aqui, mas só falando assim, porque as pessoas às vezes entendem newsletter, ai, mais um e-mail, né? Não, gente, assim, a forma como ele trouxe, que é uma forma de curadoria, uma nova forma de você se atualizar sobre um tema, né? E ele até deu exemplo, ele falou, pô, não entro mais na página da CNN para me atualizar. Eu me atualizo pelas newsletters, porque eu vou pegar o cara que entende sobre inovação, que o trabalho dele ali é fazer uma curadoria de tudo que tem mais novo de inovação, e eu vou seguir ele, porque é esse conteúdo que eu quero consumir. Né? Então, é a nova forma também como a gente consome conteúdo. Eu acho que isso também foi bem interessante, né? Mas só para não perder a meada do tema, depois eu queria fazer algum comentário também no impacto social, mas acho que só para deixar, se você quiser fazer algum comentário da conexão. A minha da conexão vai ser menos óbvia ainda, assim, daí é só para dar uma quebrada no gelo. Eu peguei um pedacinho da palestra que era qual o jeito certo de comer tortuguita. Não dá pra vocês verem. Isso foi a menos óbvia, com certeza que eu fui, assim, que eu vi. É o pessoal da Arcor que faz a tortuguita. E daí eles fizeram uma pesquisa durante a palestra para ver se você começa pela cabeça ou as perninhas. E a palestra, e deu que, na minha cabeça, isso é inconcebível, tem muita gente que não começa pela cabeça. Então, essa é a minha palestra não óbvia do Hacktown, tá, gente? Todas as teorias sobre consumidor e tal. Então, às vezes, parece bobo e não óbvio, mas é um jeito não óbvio de falar de comportamento. Né? Então, é isso que é legal lá. E é legal ver que obriga a gente a fazer coisas não óbvias. Né? Eu já fiz, né? Teve gente que já fez aqui. É aflitivo, dá, né, frio na barriga, porque você tem que ir de um jeito que você tem que se disruptar, né? Você tem que sair do óbvio. Mas é muito legal. E no final, é um jeito de falar de comportamento. Eu não começo pela cabeça. Eu deixo a cabeça por último, tá? Para mim é crime, é crime. Não, mas acho que só para não perder aquele gancho do impacto social, que eu acho que o evento ele tem um super cuidado também com a comunidade local. Eu acho que não é aquela espaçonave de ET que chega lá, né, e faz o evento e sai. Não, eles são super cuidadosos. Eu acho que, né, tem todo o motivo pelo qual eles fazem lá. E eu acho que até a sua fala no início foi bem legal, do tipo assim, né, a cidade recebe evento, mas o evento também recebe a cidade, né? Então, acho que esse cuidado, eles têm um programa social também para envolver os estudantes, funcionários públicos. Então, acho que esse cuidado é importante de se destacar, né? E aí, só uma experiência que eu tive também de impacto social, assim, a gente estava esperando para fazer a palestra lá do Casulo, e chegou uma menina, assim, de 13 anos, chegou primeiro, assim, foi a primeira pessoa que chegou ali para assistir a palestra às 8h30 da manhã, tá? E ela veio conversar, assim, super desinibida, e veio conversar, ela falou que tinha muito interesse em design, e ela mostrou o Instagram dela, o Instagram que ela criou um jogo. Ela criou um joguinho eu não sei, esses de
de 2D, assim, mas super legal, assim, relacionado à mitologia, e ela me contando que ela e mais 2 coleguinhas dela ali na escola técnica fizeram, e ela queria mostrar, ela queria conversar, e eu falei, poxa, a gente tem 2 designers aqui, conversa, bate um papo. Aí a gente começa a fazer uma reflexão, né? Com 13 anos, onde vocês estavam, né? O que a gente estava fazendo com 13 anos, né? Então, acho que é isso que o evento traz também para a comunidade local, né? É esse tipo de conteúdo que acaba levando, né? Não sei, Rô, acho que a gente tem mais alguns minutinhos, acho que vou abrir para perguntas, então, né? Oi, gente, sou o Matheus. É notório que vocês falam com muito carinho sobre o evento, né? E até entrando num papo meio cabeça, é interessante como pequenos movimentos na nossa vida, pequenas experiências mudam muitas decisões, que mudam muitas outras e assim vai. O que vocês viram no evento que marcou a vida de vocês, que vocês trouxeram para São Paulo e definitivamente vai mudar muitas decisões que vocês vão tomar daqui em diante? Não foi combinado, tá? Mas obrigada pela pergunta. Assim, para mim, foi muito inspiracional do ponto de vista profissional, mas acima de tudo pessoal também. Para mim, eu acho que traz um sentimento assim de empreendedorismo que eu confesso que eu não tinha, assim, né? Eu venho de grandes corporações, sempre trabalhei em grandes indústrias e acho que para mim isso abriu um universo de possibilidades, sabe, do que a gente pode fazer, óbvio, e acho que eu olho muito para isso, né, de como eu também consigo trazer isso para o meu trabalho, para o que eu faço hoje, mas acho que mais como um propósito pessoal também, sabe? Então acho que eu até brinquei assim com as pessoas que eu me relaciono, amigos, e eu falei, gente, acho que esse evento, assim, independente de onde você trabalha, eu acho que faz muito sentido você ir, porque te abre horizontes que você nem conhecia. Aí dá o FOMO de novo, né? Do tipo, poxa, eu não conheço muita coisa ainda, né? Mas para mim, eu acho que esse é o legado que eu levo. Profundo, tá? E vieram 2 coisas na cabeça. Acho que até enquanto a gente conversava aqui, que às vezes a gente para pouco para fazer algumas associações, né? Mas eu estudei numa ET aqui em São Paulo também, e eu lembro que, por que eu fiquei falando tanto de estudante e tudo mais? Porque quando eu estudava na ET, eu fiz um técnico, mas a gente é muito jovem, né? E às vezes a gente fica tentando lidar com esse negócio, tipo assim, nossa, o curso técnico, o que eu vou fazer com isso? E eu lembro que quando eu tinha terminado o curso técnico, eu olhava e falava assim, cara, eu não sei como eu aplico isso direito, eu não sei se eu quero fazer isso, mas foi uma experiência bacana. E eu ficava olhando para isso, assim, meio... E eu via muito, tipo, todos os estudantes lá engajando muito, assim, sabe? Tipo, em pequenas palestras, em aplicações, A Inatel mesmo, ela tem tanta coisa, assim, prática, tipo, tanta coisa exposta, tanta história, que eu acho que fica difícil você não fazer essa associação, né? E você acaba amadurecendo alguns pontos naturalmente. Então, acho que isso me toca bastante, assim, porque eu acabo fazendo esse paralelo, assim, de muitas vezes a gente olha para trás, assim, e fala assim, poxa, será que eu deveria ter feito alguma coisa diferente? Será que, tipo, eu deveria ter explorado outros caminhos dentro do que eu me formei aqui? Mas como a gente tem uma jornada que a gente sempre se orgulha, né, da própria jornada, eu acho que é mais a reflexão e absorver isso e entender, tipo, como isso toca a gente. Acho que vem um pouco nessa linha. Tentar ser breve, gostei da pergunta. Para mim, fica a memória de viagem, sabe? Tipo, quando você vai viajar para um lugar novo, e daí você lembra de você andando na rua, você lembra de você, tipo, viajando. Então, tem essa experiência turística também junto, e que isso me pegou bem, assim, me pegou bastante. Eu lembro da gente andando com o pessoal da WIMI na rua, e eu vou lembrar da avenida, eu vou lembrar da praça, eu vou lembrar dos lugares, e acho que isso é uma... E algo daí mais profundo é ver pessoas falando com muita paixão numa palestra, numa sala para 5 pessoas.
Então, tipo, tem 5 pessoas ouvindo, a pessoa que tá ali com o microfone ali na frente tá falando muito apaixonada, assim, daquele tema. E daí, para mim, aquilo me pegou, assim. Eu falei, cara, às vezes a gente precisa ter um público, um palco, e não, ali é um contexto muito mais de proximidade, putz, ó, tô aprendendo alguma coisa, vim aqui compartilhar com vocês, e quero compartilhar e ouvir vocês, o que vocês acharam, próximo. Então, isso para mim também puta, às vezes a gente quer se preparar demais para dar um puta show, sabe? Tipo, e não precisa. Bora, vamos compartilhar o que a gente está aprendendo, vamos trocar. Acho que isso para mim ficou marcante também. Legal. Gente, muito obrigada. A gente já está finalizando aqui o tempo. Queria só agradecer mais uma vez vocês, Eric, Bruno, vocês que estão aqui com a gente hoje. Foi muito bom esse bate-papo. Óbvio, a gente vai ter agora um cafezinho, vamos conversar mais. Também quem quiser conhecer o espaço, a gente está à disposição. E não deixem de preencher a pesquisa de satisfação, que é super importante para a gente pensar nos próximos eventos e estar cada vez melhor aí. Obrigada.